Sabe, Jesus disse, vós conhecereis pelo fruto. Às vezes, só porque alguém disse que é cristão, não quer dizer que seja de fato cristão. Tem gente que acha que é cristã porque os pais a levaram para a igreja e ela foi criada em um ambiente meio que religioso, mas eu acho que quando você tem um relacionamento com Deus, sua vida é consistente com o que Ele planejou. Você sempre encontra alguém que não faz o que é certo. Jesus disse, pessoas vêm como lobo em pele de ovelha. E é por isso que eu te encorajo a focar na sua caminhada, porque se eu ficar olhando para os outros, eu vou desanimar. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu te encorajo, Jesus é o seu exemplo, nenhum outro é, mas Jesus, mantenha os olhos em Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e pratique os princípios que Deus colocou em sua palavra e creio que você pode ser exemplo melhor que esses exemplos a quem você tem recorrido. Você é o exemplo da mudança que você quer ver no mundo. Deus te abençoe. Veja que o servo disse, ei, ai meu senhor, mas a razão de vermos as coisas como são é porque é assim que nós nos vemos. Você vê as coisas do jeito que são porque é assim que você se vê. Se você se ver falido, você vai falir. As pessoas falidas não se veem ricas. E os ricos não se veem falidos. Tudo percepção. Porque com que você se contenta, ele aceitou sucumbir àquela pressão. E aí já era nada. Deus, o Brasil já era. Não, não era. Estamos aqui ainda. Somos o sal, somos a luz do mundo. Qual é? Vamos, então, iluminar, gente. Qual é? Assim, brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam Deus em você. Quando a pessoa não sabe olhar para você, ela deve ver Deus. Alguma coisa diferente em você, alguma coisa diferente no seu sorriso, algo diferente naquilo que você fala, sabe? Uma coisa que eu amo é em morar aqui nos Estados Unidos. Todos sabem que eu não sou daqui. Todos sabem que não sou afro-americano. Como é que sabem? Não é por causa da minha cor. Sabe, é por causa do meu sotaque. Aleluia! Quando você aprende o idioma da fé, você pega um sotaque diferente. Aleluia! Amém? Eu amo como eles dizem. Me olham preocupados e falam, você não é daqui, não é? Eu digo, você está certíssimo. Amém? Você está no mundo, mas não é daqui. Tá ligado, irmão? Vamos lá, você precisa falar da sua fé. As coisas como Deus vê. Não fale de problemas. Nós não negamos a existência deles. Por quê? Porque não olhamos para eles. Não olhamos para os problemas. Por quê? Porque nós nos vemos diferente. Como é que você se vê? Isso importa. Amém? Sabe, a vida é 10% o que nos acontece e 90% como nós reagimos. 10% o que acontece, 90% como reagimos. E todos reagem na base da emoção. Se você for guiado pelas emoções, muitas coisas emocionais vão te acontecer. Eu estava tomando café de manhã com a minha neta outro dia, aí ela estava comendo e eu e meu filho conversando, de repente, eu disse, o que foi? O que aconteceu? Morde a língua, Jesus. Jesus. Eu falei para o meu filho, é melhor resolver esse negócio aí, não é bom começo. Sabe, eu disse a ele, é horrível morder a língua, mas Jesus. Ela foi pega pela emoção. Agora eu sei que ela vai crescer um dia e ela vai ver que às vezes você faz isso. Sua língua entra debaixo do dente e vai doer, sabe? Mas a forma como ela respondeu foi muito emocional. Aquilo foi instantâneo. Caramba. Quem está falando? As emoções. Sabe, todos nós temos emoções, mas precisamos aprender a administrá-las, a gerenciar. Vamos, vire para o seu irmão e diga, é hora de administrar as suas emoções. A gente vive numa cultura hoje
tão emocional com todas as coisas, as pessoas ficam tão emotivas depois das eleições, tão emotivas. Você conta para alguém que votou no Trump, o Trump tá amarrado. Ele não é o meu presidente. E criancice? Não foi do seu jeito. Queira ou não, ele é o presidente agora. Ele não vai sair de lá. As pessoas ficam muito emocionais com esse negócio. As pessoas brigam dentro do avião, saem no braço na escola porque não andam pela fé, mas pelo que vem as emoções, sabe? Isso é incrível. E sempre vamos ter lutas, sabe? Pode acreditar, não importa quem vença, os da direita vão vencer, os da esquerda piram. Se da esquerda vence, os da direita piram. Vamos. Vira pro cara do lado e diga, toma jeito, cara, toma jeito. Toma jeito. A pessoa guiada pelas emoções não consegue fazer coisa alguma. Graças a Deus pelas emoções, mas você precisa aprender a administrar as emoções. Administre as suas emoções, não importa o que estiver passando, a dificuldade que estiver enfrentando, você ainda tem que administrá-las. Ele não tinha controle nenhum sobre elas. Ele ficou muito chocado e irado. Por quê? Ele olhou pelo que é visto. O servo de Eliseu tinha visão, mas não a compreensão das coisas espirituais. Não entendia as coisas espirituais. Ele deixou a percepção do que ele viu com os olhos naturais ditar sua resposta ao mundo à sua volta. Você está deixando o que você vê ditar aquilo que você vai crer? Ou vai deixar a sua fé ditar o que você vai ver? Sabe, o que ele creu foi o alicerce para sua mente construir a estrutura do medo. O que ele viu, ele se deixou impactar e isso criou um medo tal que o levou a julgar prematuramente aquilo que ele viu. Julgamos tudo prematuramente. Espera lá. Algumas coisas não são como parecem. O medo pode nos levar a transformar situações e circunstâncias totalmente desfavoráveis. E a gente nunca dá uma chance a Deus, uma oportunidade, porque deixamos que as nossas emoções venham nos controlar. Muitos aqui adoram no altar das emoções em vez do altar de Deus. O que acontece? Me fale o que acontece. Muitas vezes, quando deixamos o medo controlar as lutas ou as circunstâncias da vida, dá no quê? Limitamos a revelação que podemos receber de Deus. Muita gente tem olho, mas não tem visão. Elas podem ver. Agora, lembre-se do que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, 18, ele diz, não atentando nas coisas que se veem, nós não o quê? Atentamos. Ele não diz que negamos. Ele não diz que negamos a existência dos problemas. Só diz que nós não atentamos. Agora, quantos aqui sabem ignorar as pessoas? Você está na rua e vê uma pessoa que você não quer falar. A primeira coisa que faz, o que acontece? Você vira a esquina. Você anda como se não tivesse visto. Pode chamar o seu nome, mas você age como se não tivesse nem aí. Você ignora, e aí o que acontece? Por quê? Porque você não deixa que tenham a sua atenção. É o que precisamos fazer quando andamos pela rua da vida. Nós atentamos nas coisas que se veem. As coisas que se veem são reais, mas as coisas que se não veem, pois as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que a gente não vê, elas são eternas. Como cristãos, precisamos ter um ponto de vista eterno. Olhe para a vida da eternidade. Não olhe para a vida do reino natural, dos 5 sentidos. Olhe para a vida do ponto de vista de Deus, como Deus vê. Se Deus ver assim, eu também quero ver. Amém?
Jesus viveu do ponto de vista eterno. Ele nunca deixava a circunstância que ele enfrentava deixá-lo chocado emocionalmente. Certa vez, os fariseus ficaram bravos com Jesus porque eles o julgaram. Veja, ele não paga imposto. Jesus não fez um protesto por causa disso. Ele só falou: ei, Pedro, vamos lá e o primeiro peixe que você pescar, traga e pague o imposto. Aí Pedro foi, jogou a vara e a linha no mar, puxou o primeiro peixe e ele disse: meu Deus, veja só, olha isso, olha só, Jesus, ei, Jesus, olha a moeda para pagar os impostos aqui. Mas Pedro foi tão emocional com essa experiência, ele se comoveu tanto pelo que viu, meu Deus, caramba, ele jogou o peixe de volta na água, pegou a moeda para pagar os impostos. Mas se fosse eu, Jesus disse: o primeiro peixe. Agora é minha mente relâmpago pensando aqui. Se há o primeiro, também tem um segundo. E se tem um segundo, tem um terceiro. Fala sério, desistimos tão rápido. Recebemos um milagre e achamos que é só isso. Há mais de onde veio esse. Aleluia! Há mais de onde veio esse milagre. E é por isso que temos que aprender a ver como Deus vê. Ver a nossa vida de um ponto de vista profético. Há mais para a nossa vida do que a gente já viu, do que a gente goza. Há mais para a sua vida do que aquilo que você vê na igreja, lendo na Bíblia, e aí fica empurrado. Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Eu não sei você, mas eu quero as coisas dos céus aqui na terra, amém? Certo? Eu quero ter na terra o que o céu usufrui, eu leio sobre o céu. No livro de Apocalipse, João diz: eu vi uma nova terra, e ele diz: vem descendo lá do céu. Ele diz que as ruas são de ouro. Oh, meu Deus, me ajude a crer. Os portais são feitos de pérola. Que Deus extravagante, mas ele não desperdiça nada. Não é? Deus diz: os portais, para onde você vai, os portais são feitos de pérola. Eu penso: qual o tamanho dessa ostra aí? Isso me anima. Porque é assim que Deus vê, é assim que Deus vê a vida. E se a terra deve ser apenas um reflexo do céu, se a terra que Deus falou saiu dele, ele já é tudo que precisamos está aqui na terra. Quando ele criou a terra, ele criou o homem, e ele disse: busque e vai achar, bata e se abrirá para ti, peça e a ti será dado. Eu estou dizendo, caramba, gente, vivemos muito aquém dos privilégios. Por quê? Porque deixamos a circunstância natural ditar o que vemos e o que cremos. Não julgue prematuramente as coisas. O medo pode fazer com que a nossa situação e lutas sejam desfavoráveis. Temos que aprender a não ir pelo que vemos. Nós não negamos a sua existência, não negamos a existência dos problemas. No mundo tereis lutas, aflição. As coisas vão dar totalmente errado aqui no mundo. Você não vai andar nessa terra imune. Todos vão deixar essa terra com alguma marca. Pelo menos você fez algo. É por isso que eu digo, sabe, graças a Deus pelos homens que saem e vão para a guerra e lutam, sabe, e alguns voltam, mas sabe o que me impressiona? Os que voltam só tem um braço ou só uma perna. Eu fico: ei, poxa, caramba, uau, você batalhou? E aí ele diz: eu não morri. Posso perder coisas no meio da batalha, mas eu vou vencer essa guerra. Amém? Trata-se de vencer a guerra. É nisso que precisamos focar. Mas precisamos trabalhar a nossa visão, precisamos perceber que a vida é muito mais do que estamos vivendo agora. Então vire para o seu irmão e diga: onde você está agora? Vire para ele. Onde você está agora não é onde você vai acabar. Você não vai acabar exatamente onde você está, cara. Se acontecer, quer dizer que a sua vida não tem movimento, não há crescimento. O prazer do bebê, eis eu animado, não por causa do bebê, ficava animado porque eu sabia, meu Deus, eles não vão ficar desse jeito. Quando vejo alguém com um bebê, eu digo: ele vai crescer muito rápido. Aproveite esse processo, mas eu sei que um dia ele vai crescer, eu sei que um dia ele vai.
Tyron vai fazer 33 semana que vem. Eu falei, meu Deus, meu filho, você tá ficando velho, hein? Ele tá crescendo. Meu menino tá crescendo, a minha neta também está. A vida é um processo de crescimento e mudança. Você deve ver sua vida melhor agora do que foi 5 anos atrás. E não ver a vida na mesma. Porque você não tem que morrer no lugar que nasceu. O lugar que você se encontra, você não tem que morrer aí. Por quê? Tudo se baseia em percepção. O servo diz, e agora, o que vamos fazer? Aí Eliseu diz, no versículo 16, não tenha medo. Não é isso que Deus quer que façamos como crentes, nesses tempos turbulentos em que nós vivemos. Não tenha medo. Bem, por quê? Por que você tem medo, então? Ah, meu Deus, eu não sei o que vai fazer, o que vai acontecer. Você já reparou, antes do Obama, todo mundo estava com medo. Meu Deus, ele vai deixar tudo... Qual é você? Sabe que pensou assim? Agora, meu Deus, o Trump, ele vai nos pisar. Não tenha medo. Não fique abatido. Meu pastor, ele tem dito tanta coisa. Mas não vai me abalar. O que temos que fazer então? Quer se candidatar também? De viver pela fé. Ele diz aqui, não tenha medo. Ele respondeu, temos mais aqui do nosso lado. Qual é, irmão? Temos muito mais do nosso lado do que eles têm lá com eles. Temos mais que os da esquerda. Temos mais que os da direita. Temos Deus ao nosso lado. Aleluia. Amém? É isso que eu creio que nosso Deus vê. Há mais. Por falar nisso, Deus é dono da terra. Ok? Deus é tão bom. Ele sonhou com o homem quando disse, primeiro tem que criar uma casa e eu vou equipá-la com tudo que o homem pode precisar. Aí ele colocou ouro no solo, escondeu tudo, colocou frutos nas árvores e aí colocou todas as coisas e depois criou o homem e falou, haja. O sucesso de Adão não dependia de Deus, só dependia dele agir. Deus não deu emprego para Adão, nem lhe deu uma casa, ele deu uma mulher, mas ele teve um trabalho antes de ter a mulher. Ok, então vou deixar isso para lá. Ele falou, ser frutífero, multiplique, encha a terra, administre, tenha domínio. Eu sou o Senhor teu Deus. Como cristãos, quando você se vê do modo que Deus vê, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, se você se vê a imagem de Deus e andar como filho de Deus, você não vai ter medo. Toda vez que um anjo tem um encontro com um homem, a primeira coisa que o anjo sempre diz ao homem é não temas. Por quê? Porque não estamos acostumados com o sobrenatural, não é? Não estamos acostumados com o céu. Estamos acostumados a sofrer na terra e a lutar e a reclamar de tudo. Nós gostamos de reclamar. O pastor, vamos reclamar. Ninguém está curtindo a vida. Inveja o vizinho por tirar férias e você não. Raiva porque alguém ganhou dinheiro e você não tem. Bem, ele não precisa disso tudo, não é? Por quê? Você quer o dinheiro. Mas se te derem o dinheiro, o que você vai fazer com ele? Se um multimilionário te der $1 milhão, ele ainda vai ter mais que você? E ele pode ter esse $1 milhão que ele te deu de volta. Porque ele pode criar coisas e vender para você. A gente tem uma mentalidade de consumidor, em vez de produtor. Menos de 10% dos ricos, das pessoas ricas da Terra, são produtoras. Cada um de nós é consumidor. O que acontece? Nunca liberamos o que Deus colocou em nós. Nós não vemos como produtores, nos vemos como consumidores, Eu não sou consumidor, sou produtor, amém? Eu produzo a minha vida. Amém? Eu produzo. Amém? A minha vida. Tem gente me olhando com uma cara feia. Você não está acostumado a ouvir esse tipo de coisa, né?
Aham. Você não vê alguém no noticiário. Olá, senhoras e senhores, está um ótimo dia. Informamos que os aviões aterrissaram muito bem. Se algum cair, você vai ver uma vez, outra e outra. No 11 de setembro, sabe, quando os aviões pousaram, a pessoal tinha medo de voar, eu me empolgava. Tinha todos os assentos livres, eu entrava e dizia, caramba, eu posso sentar em qualquer lugar, eu vou escolher, vou sentar ali. Eu sentava na classe executiva e dizia, o senhor Morrison, eu posso ajudar? Eu dizia, vou aceitar mais, obrigado, por quê? O medo impediu o pessoal de se mexer. Se o medo não fosse parte da equação da sua vida, o que te segura é o medo. E se eu não tiver sucesso? Você não vive com esse se. Eu disse, há mais conosco do que com eles. Viver uma vida do ponto de vista profético de Deus nos dá uma vantagem sobre essa sociedade amedrontada. Eliseu tinha muita vantagem sobre seu servo Geazi, porque Geazi estava preso, como? Com os olhos naturais. Geazi, mas Eliseu viu algo diferente. Há mais conosco. Porque ele estava vendo alguma coisa diferente. Vivemos em um mundo duplo, num universo paralelo. Tem o espiritual e tem o físico. O que acontece? Usamos o espiritual como ponto de referência. Hã? Viu? É por isso que você precisa conhecer a palavra, é por isso que você precisa entrar nela, porque quando a palavra entra em você, e você entra na palavra, glória a Deus, você tem como se basear. Em que ele baseou, já era no que ele viu. Eliseu entendia que existe uma lei diferente, na qual nós, como crentes, andamos, e quando viajamos de avião, e decolamos, e eu vou viajar amanhã, de repente. Eu amo decolar, eu amo aquele som de motor. Eu fico olhando onde ele vai, e de repente. É a sustentação. Não quer dizer que a gravidade deixe de existir. Ela continua ali, apenas substitui. O piloto não ignora, nem diz que a gravidade não existe. Ele sabe que ela existe, mas ele mantém o motor em movimento, ele tem que manter aquela pressão. Ele pode substituir a lei. A lei da fé sempre vai substituir a lei da visão física.